Olá, iniciaremos a aula de número 2, onde vou falar mais de conceitos operacionais, beleza? E começando pelo equipamento muito importante e dispensável no trabalho com caminhão Quindalto Munck. Cabo de aço, segurança na utilização. Cabo de aço é um conjunto de arames torcidos e estirados. Função: içar, sustentar, fixar, tracionar. Parte do cabo de aço: perna, arame central. Resumindo todo o conjunto: cabo inteiriço, que é responsável pela sustentação da carga durante o içamento. Devido aos cabos de aço estarem sob constante processo de deterioração, o operador deverá observar se os cabos não possuem rompimento de fios, redução de diâmetro, oxidação, desgaste, corrosão, fadiga, dobras ou nós, ferrugem ou quaisquer anormalidade que comprometam a resistência do cabo durante a operação. Cabo de aço e especificação. Não deverão ser utilizados cabos de aço que não atenderem às especificações, ou essa especificação, melhor dizendo. Aplicação correta de grampos ou clipe. Enlaço, slings. Observe aqui, pessoal. Os fixadores ou as porcas, elas deverão estarem no sentido longitudinal, ou seja, da continuidade do cabo. A parte da volta, que é a trava, a anilha de trava, ela tem que pegar a alça de acabamento do cabo. Esse é o sentido correto. E tem as distâncias, que pode variar aí entre 15 a 20 centímetros de distância. Aí nós temos uma tabela também que vai indicar o diâmetro do cabo e a quantidade de grampos. Então vamos dar uma olhada a respeito disso. Então nós temos cabo de aço de 3,16, números mínimos de grampo 3, espaçamento entre grampos em milímetro, para esse caso 29 milímetros, o espaçamento entre eles. Aí nós temos a situação do torque. Nós temos aqui uma carga, isso precisaria de um torquímetro, não é a nossa realidade aqui para Munck, nós não vamos fazer essa operação com essa precisão toda. Mas vamos falar de um cabo aí que é muito utilizado por todos aí, é o 3/8, precisa de 3 grampos, e o espaçamento deles será na ordem de 57 milímetros, ou seja, 5 centímetros e meio ou 6 centímetros, tá? Esses são os conceitos para nós fazer as amarras, ou melhor, prender, fixar os nossos cabos. A inspeção, pessoal, visual. Como medir o diâmetro de um cabo? Com o uso do paquímetro, nós vamos pegar a bitola externa do cabo, tá? A seção externa. Aí nós vamos fazer a conferência se não houve, de acordo com a memória, quando o cabo foi adquirido, a gente fez uma memória de entrada, de nascimento, de batismo, não no almoxarifado, e verificamos que ele tinha X milímetro de diâmetro. Aí com o tempo ele perdeu essa qualidade ou especificação. É errado medir nessa condição aqui, ó. E aí não vamos atingir o objetivo, que é verificar se os elementos traçados do cabo estão corretos. Inspeção geral. A gente precisa verificar num cabo, é fundamental, se existem arames rompidos, tá? Então nós temos um cabo trançado e temos o traçado entre eles. Precisa verificar se tem arame rompido nesses cabos trançados. Arames gastos por abrasão, isso significa por aquecimento, atrito, deformação de mau uso, porque existe demais quando você faz quina viva com ele, é um mau uso, por exemplo. Amassamentos. Gaiola de passarinho é quando o cabo ele começa a perder a sua estrutura e criar no meio um elo de fraqueza, fazendo com que ele venha a criar um efeito mola entre as suas composições de traçado. Alma saltada, dobra ou nó. Crédito para descarte. Qualquer irregularidade acima mencionada dá-se autonomia para o operador realizar o descarte do cabo danificado. É isso aí. Você, como operador, tem que deliberar sobre essa situação e descartar. Cabo de aço, cuidados especiais. Um arame rompido. Pessoal, muito cuidado com essa situação, pois ele rompeu porque teve exposto uma fadiga. Por exemplo, arame gasto por abrasão, teve exposto a uma situação térmica. Corrosão, exposto a produtos ou em região que tem produtos agressivos. Desequilíbrio dos cabos de aço, maus tratos e nós. Amassamento. A verificação visual e antes da operação deve fazer parte da rotina do operador do caminhão Munck. Substituição do cabo de aço. Quando algum arame romper, deve ser substituído. Aparecer corrosão, os arames externos se desgastarem, aparecerem sinais de danos por alta temperatura no cabo, quando notar dobras e ou amassamento no cabo. É importante para a conservação e para um bom rendimento dos cabos de aço a colocação correta dos grampos, tá, pessoal? Isso é fundamental. Cabo de aço, forma de lubrificação. Pincel, trincha para fazer a lubrificação, com estopa também,
gotejamento ou pulverização. Essas formas todas servem para nós fazermos a lubrificação. Jamais improvise algo para segurar fios partidos, troque os cabos, esse é o conceito. Cabo de aço gancho, trava de segurança. Peça em aço forjado em formato de anzol, cuja finalidade é garantir a máxima conexão com a carga. Antes de realizar a amarração da carga, o operador deverá observar se o gancho gira em torno do tornel distorcedor. Caso o gancho esteja travado, a carga ao ser içada poderá girar e imprimir pressão e tornel distorcedor e torcer os cabos de aço do equipamento. Essa pressão, pessoal, pode danificar imediatamente a qualidade do cabo de aço numa elevação. Segurança com cabo de aço. O que é um cabo de aço? É um conjunto de arames torcidos e estirados. Um cabo de aço é constituído de 3 partes distintas. Então vamos passar aqui quais são elas. Então tá aqui, pessoal. Nós temos o cabo propriamente dito, que é o trançado dos traçados, tá? Então esse trançado vai pegar esses traçados e formar um corpo. E aí temos a perna, que vai ser um trançado completo, e o arame, que é parte de cada elemento desse trançado. Para que serve um cabo de aço? Para içar peças, tá? Materiais, para movimentações, para sustentar também. Nós podemos fazer ancoragem com esse cabo, por exemplo. E para fixar, a gente consegue fixar uma série de elementos aí na mecânica, enfim, com o cabo de aço. E para tracionar, onde podemos envolver elementos aí de transmissão de força, e o cabo sendo um auxiliar nesse sentido. Como medir um cabo de aço? Já tratamos disso no aspecto geral, mas agora no particular a gente pode perceber o seguinte: o cabo de aço ele precisa ser medido levando em consideração a sua formação externa. Jamais pegá-lo nesse sentido, sempre na formação externa, sempre a pontinha das pernas, tá? Então formação externa e as pernas juntas sendo medidas, pode parar, está errado. Não é isso que nós vamos fazer, sempre na parte externa. Devemos conhecer também, primeiro, capacidade. Todo cabo de aço deve ter sinalizado a sua capacidade máxima de içamento. Por exemplo, 12 toneladas. Está lá no cabo. Quando compra, tem essa informação. É a memória técnica desse cabo. Qual é a hora de substituição do cabo? O que inspecionar num cabo de aço? É o que veremos. Identificação da hora da troca. Se os arames rompidos visíveis atingirem 6 fios em um passo ou 3 fios em uma perna, se aparecer a corrosão acentuada no cabo, se os arames externos se desgastarem mais do que 1/3 do seu diâmetro original, para isso nós precisamos de um paquímetro. Se o diâmetro do cabo diminuir mais de 5% em relação ao seu diâmetro nominal. Se houver danos por alta temperatura ou qualquer outra distorção no cabo, como dobra, amassamento, gaiola de passarinho. Não hesite em substituí-lo por novo. Colocação correta dos grampos. Outro aspecto importante para a conservação e para um bom rendimento dos cabos de aço, a correta colocação dos grampos, também chamado de clipes, em suas extremidades. Para cabo de diâmetro de 5/8 ou 16 mm, use no mínimo 3 grampos. Esse número deve ser aumentado quando se lida com cabo de diâmetro superior a 3/8, 5/8, pessoal, desculpa. Vamos instalar clipe. Então, a forma correta da instalação: nós vamos colocar o primeiro clipe, o segundo e o terceiro. Essa é a forma
correta da instalação do clipe no cabo. Terceiro, este formato com os elementos de fixação sendo a porca voltada para a continuidade, que esse é o sentido da extensão, é a forma correta, tá, ok? Jamais a parte de presilha deve ficar invertida. Os fixadores sempre vai na parte de continuidade do cabo. O método mais eficiente de manuseio de cabo de aço no momento de sua retirada da bobina é a utilização do cavalete ou mesas giratórias para que o cabo permaneça sempre esticado durante essa operação. Já o repassamento de um cabo de aço da bobina para o tambor do equipamento nunca deve ser feito no sentido inverso de enrolamento do cabo, formando um S, porque esse procedimento provoca acúmulo de tensões internas que prejudicam sua vida útil. Lembre-se, o melhor repassamento é aquele que estabelece o sentido em que o cabo está sendo enrolado na bobina. Aqui, pessoal, nós temos uma folha de inspeção, tá? Essa folha aqui, ó, ela vai servir para a gente fazer a nossa memória técnica do cabo de aço. Então, com a utilização dessa ficha, é possível criar uma origem, ou seja, quando o cabo chegou, tá, na empresa, e aí vamos fazer então criar um plano de manutenção preventiva, levando em consideração que a gente nesse plano vai verificar os assuntos ou os aspectos referente a, aqui, olhando para o assunto em particular. Vamos verificar a data da inspeção, o vício do inspetor e a codificação, se estocagem está incorreta, EL, DF dano físico, e aí vamos colocando essas informações segundo a legenda dentro da coluna em que nós estamos indicando o mês que fizemos a inspeção nesse cabo. Olha, inspeção do cabo de aço. Número de arames rompidos. Ocorre por abrasão, fadiga de fricção. Deve-se anotar o número de arames rompidos e a localização da ruptura em um passo ou em um comprimento equivalente a 6 vezes o diâmetro do cabo. Observar se a ruptura estão distribuídas uniformemente ou se estão concentradas em uma ou duas pernas apenas. Arame gasto por abrasão. Mesmo que os arames não cheguem a se romper, o seu desgaste reduz resistência, tornando o seu uso muito perigoso. Deformações, mau uso. Ondulação ocorre quando o eixo de um cabo assume a forma de uma hélice. Determina desgaste prematuro e arames partidos. Amassamentos ocasionado pelo enrolamento desordenado no tambor. Nas situações em que o enrolamento desordenado não pode ser evitado, deve-se optar pelo uso de cabos com alma de aço. Gaiola de passarinho, que tem uma imagem desse evento que acontece quando o cabo é substituído quando o cabo é submetido a alívio de tensões repentinamente. Observação: esta deformidade é crítica, impedindo desta forma a continuidade do uso do cabo de aço. Alma saltada, também causada pelo alívio repentino de tensão do cabo e provoca um desequilíbrio de tensão entre as pernas do cabo.
Observação: essa deformidade é crítica, impedindo desta forma a continuidade do uso do cabo de aço. Dobra ou nó, caracterizada por uma descontinuidade no sentido longitudinal do cabo, em que os casos extremos diminui a resistência à tração do cabo. Critério para descarte: arames partido. 10 arames partidos distribuídos aleatoriamente em qualquer comprimento de 6 vezes o diâmetro do cabo. Critério para descarte: 5 arames partidos em uma mesma perna em qualquer comprimento de 6 vezes o diâmetro do cabo. Mais de um arame partido no interior do cabo, em que o comprimento de 6 vezes o diâmetro do cabo. Forma de lubrificação do cabo de aço: com pincel, com estopa, gotejamento ou pulverização, e nunca utilizar óleo queimado como uma forma de lubrificação. Utilize o lubrificante adequado para fazer esse processo. Especial atenção deve ser dada às rondanas. Inspeção da polia deve ser periódica, vendo se há desgaste, fraturas de materiais ou descontinuidade. Nó no cabo: jamais faça isso. Não faça um nó no cabo de aço. Improvisação para segurar fios partidos: jamais faça isso. Essas são as orientações sobre o cabo de aço. Na próxima aula nós vamos dar mais dicas, que é a aula número 4, a respeito de operações, entrando diretamente no reconhecimento do equipamento Guindalto Munck e os elementos de máquina e também elementos mecânicos que compõem esse importante dispositivo para elevação e movimentação de carga. Fique comigo, assista às aulas, participe ativamente, pega o material, leia o conteúdo, para que o seu conhecimento profissional possa fazer diferença e agregar valor na sua profissão. Sérgio Soledade, empresa Ponto Seguro. Na próxima aula nos veremos. Obrigado, até lá.